Gente, já vou avisando que essa historinha, esse resumo aqui do Sonic Doll, do Tails Doll, quer dizer, vai pegar de um site. Então eu vou deixar o site na descrição. Só isso que eu queria avisar. Então vamos pro vídeo. Sonic R não foi o primeiro game de corrida do Ouriço Azul. No longínquo ano de 1997, há quase 20 anos atrás, o Sega Saturn e os PCs receberam o terceiro do game de corrida do Sonic mediano Sonic R. Esse game fez sucesso em sua época, apesar de alguns problemas. Renderam críticas após seu lançamento. Eram ao todo 5 pistas diferentes, onde os jogadores participavam de diferentes tipos de corrida, controlando personagens da série. As fases tinham múltiplos caminhos, permitindo ao jogador usar vários atalhos e coletar itens espalhados pelos desvios nas quatro primeiras fases. Existiam famosas esmeraldas do caos, que deveriam ser coletadas para progredir no game. O enredo era bem simples. O Dr. Robotnik havia descoberto a localização desses itens preciosos e criado um torneio de corrida mundial para atrair Sonic a uma armadilha e derrotá-lo. Enquanto coletava uma das esmeraldas para dominar o mundo, o game possuiu 10 personagens selecionáveis, sendo os protagonistas Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose, e 6 desbloqueáveis: Dr. Robotnik, Metal Sonic, Eggman Robô, Super Sonic e 2 estranhos novos personagens: Metal Knuckles e Tails Doll. Metal Knuckles, tal como o icônico Metal Sonic, é a versão robótica do Echidna, criada para derrotá-lo e possuir as características do Metal Sonic em termos de força e velocidade. Porém, o Tails Doll era completamente diferente. Ele simplesmente era um boneco estufado de aparência bem estranha, com um cristal vermelho preso na sua cabeça por uma espécie de antena. A descrição do personagem em Sonic R é bem comum. Também, enquanto Metal Knuckles foi criado para rivalizar o Knuckles, o verdadeiro, o Tails Doll foi criado para confundir Sonic, fazendo-o perder as corridas, coisas que obviamente não aconteceu. Jogar com Tails Doll não era muito bom, o personagem era lento comparado aos outros e tinha controles ruins, principalmente na hora de realizar curvas. Porém, ele possuía uma vantagem: ele não corria, mas sim flutuava, o que lhe permitia planar sobre a água e subir terrenos fora da pista, sem perder velocidade. E ao jogo com ele, independente da pista escolhida, a música Can You Feel the Sunshine tocava repetidamente, mas jogar com o Tails Doll poderia ser muito pior do que se imaginava. O estranho personagem começou a ganhar uma sombria notoriedade após alguns casos estranhamente semelhantes uns aos outros, que passaram a acontecer. Conta-se que um determinado dia, algum tempo após o lançamento de Sonic R, um garoto foi encontrado morto pelos pais em sua própria casa, sem qualquer razão aparente. O garoto foi encontrado estirado no chão,
com a pele completamente branca, lábios mordidos e olhos abertos, olhando fixamente por teto. Os laudos feitos após o incidente indicavam que ele morreu asfixiado, após sofrer um ataque epilético. Mas a sua família alegou que isso era simplesmente impossível, pois o garoto possuía a saúde perfeita e não havia qualquer histórico de epilepsia na família. As investigações concluíram que o garoto possivelmente por alguma emoção muito forte que resultou no ataque e como consequência causou-lhe espasmos violentos, cortando sua respiração. A família não aceitava essa conclusão e insistia que não havia qualquer chance do garoto ter sofrido um ataque epiléptico. Eles buscaram explicações espirituais e até macabras sobre a tragédia, mas foram ignorados pela polícia, que encerrou o caso. Havia, porém, um detalhe que não recebeu muita importância no caso. Quando o garoto foi encontrado morto, ele estava frente à sua TV com o game Sonic R ligado enquanto a música Can You Feel the Sunshine repetia sem parar. Este seria um caso isolado, não fosse o fato de que outras 8 crianças foram encontradas mortas, com a causa semelhante em seus respectivos lares. Isso aconteceu em diferentes locais, em diferentes espaços de tempo, mas todas as mortes tinham duas coisas em comum. Todas as crianças haviam mortas de epilepsia e todas haviam jogado Sonic R. Iniciou então uma especulação de que a música Can You Feel the Sunshine fosse causa de tudo. Não demorou para que novos relatos surgissem. Caraca, não sei mais falar português. Novas histórias que envolviam o estranho Sonic R. De alguma forma, os relatos, porém, eram diferentes, piores, quase inacreditáveis, e que agora acrescentam a estranha figura do Tails Doll. Um dos muitos relatos conta o início de um tipo de investigação para obter respostas das mortes causadas pelo game. Conta-se que havia um homem que após o trabalho comprou um game de presente para seu filho. Ao chegar em casa, seu filho ficou muito feliz ao receber o Sonic R de seu pai. Imediatamente, pai e filho começaram a jogar e passaram a noite toda se divertindo com um game de corrida. Alguns dias depois, quando o filho estava quase zerando o jogo, seu pai entrou no quarto e viu o momento em que ele venceu a última corrida, derrotando o último chefe do game e terminando Sonic R. O pai ficou orgulhoso pelo filho e, enquanto assistia os créditos subiram, perguntavam ao garoto o que ele havia achado do game. Foi aí que um personagem que ele não conhecia apareceu na tela. Intrigado, o pai perguntou ao filho que era, tendo como resposta aquele era apenas o Tails Doll. O homem continuou questionando, querendo saber mais detalhes sobre o estranho personagem, mas os filhos novamente não soube explicar melhor, a não ser que era o Tails Doll. Sem obter outra resposta, ele mandou seu filho dormir, pois já estava tarde. O pai, curioso com o game, entrou no quarto durante a noite para jogar um pouco enquanto o filho dormia. Ele notou que agora podia jogar como o Tails Doll,
já que seu filho havia zerado o game. Então ele então escolheu tal novo personagem e resolveu jogar uma partida de Tag 4 Characters na pista Resort Island. Nesse modo, o jogador entra numa espécie de pega-pega, onde deve encostar em cada um dos personagens para derrotá-los. Após pegar todos os personagens, a corrida é ganha. Os 4 personagens para serem pegos eram Metal Sonic, Metal Knuckles, Egg Robot e o Super Sonic. O Super Sonic é o melhor personagem do game, o mais rápido de todos, e por conta disso, capturá-lo era uma tarefa bem difícil, mas o pai realizou. O último da fila era o próprio Super Sonic, mas ao tentar pegar, algo muito estranho aconteceu. Ao conseguir tocar no Super Sonic, a tela ficou preta e o Sega Saturn desligou sozinho. Já cansado e tendo que acordar cedo no dia seguinte, o pai decidiu não dar muita atenção àquilo e foi dormir. Mais tarde, durante a madrugada, o homem teve o sono interrompido ao ouvir batidas em suas portas. Imaginando que era sem seu filho, querendo alguma coisa sem muita importância, ele simplesmente o mandou voltar para a cama e virou-se para dormir. Mas as batidas continuavam. Foi quando ele resolveu olhar a porta e viu que havia uma sombra por baixo dela. Uma sombra muito pequena, parecia ser a de seu filho. Intrigado, ele se levantou e foi conferir. Ao abrir a porta, o que parecia ser um sussurro, um murmúrio que dizia algo como: "Você virá comigo para sempre." Ao se virar para a direção de onde a voz parecia ter vindo, ele se assustou ao ver um boneco em sua frente. Era o Tails Doll, coberto em sangue, encarando-o com um olhar fixo e vazio. E o fim deste relato é misterioso. Uns dizem que o Tails Doll, ensanguentado, atacou o pai, que conseguiu escapar dos ataques da criatura possuída, que gritava incessantemente, fazendo um som horrível, até que ela desapareceu sem conseguir matar ninguém. Outros dizem que não há informação sobre o que aconteceu ao pai ou à sua família, e mesmo se seu filho havia sido atacado, porém, a partir deste relato foi uma visão mais ampla, começou a ser criada sobre tudo. Foi aí que surgiu a lenda de que Tails Doll poderia ser um demônio. Não é exatamente o personagem criado pela SEGA, mas que existia uma espécie de demônio que utilizava o personagem para escapar para o mundo real. Então, gente, eu vou no banheiro ali por causa que, né, é uma história tão grande dessa, cansa, né? Então eu vou no banheiro ali e daqui a pouco eu vou, tá?
Então, gente, voltei. Onde eu tinha parado, acho que tipo é assim. O personagem criado pela SEGA, mas que existia uma espécie de demônio que utilizava o corpo. O personagem para escapar para o mundo real, bebendo e banhando-se no sangue de suas vítimas. E com o surgimento da lenda, muitos curiosos passaram a tentar trazer o tal demônio para o nosso mundo. Inúmeros relatos surgiram. Muitas pessoas afirmaram não ter visto nada de anormal em seu jogo. Outras tentaram tudo que era possível no jogo para desvendar o mistério sem resultados. E finalmente houveram pessoas contando histórias pavorosas. Segundo elas, Deus Doll era de certa forma um demônio aprisionado que podia, porém, ser libertado. E se isso ocorresse, poucas seriam as chances de sobreviver de quem o fez. Conta-se que então que o ritual para libertar Deus Doll era exatamente aquele. O pai curioso acidentalmente descobriu jogar partida de tag 4 characters como Tails Doll e capturar Metal Sonic, Metal Knuckles, Egg Robot e somente no fim o Super Sonic. Realizado esses passos, Tails Doll estaria livre para fazer o que bem entendesse. Normalmente ele atacava aquele que o havia libertado, causando muito sofrimento antes de terminar com a sua vida. A forma como ele acabava com a vida das suas vítimas podia ser bem variada. Conta-se que dois amigos, durante a arrumação de um dormitório, Mano, eu tô desaprendendo a falar português aqui. Dormitório que deviam. Qual foi essa? Ah, tá. Dormitório que deviam encontrar o antigo Saturno e os jogos de um desses, revivendo os bons tempos, decidiram jogar tudo o que eles tinham ali. Após jogar alguns clássicos, eles decidiram entrar Sonic R. Ambos conheciam a famosa lenda envolvendo Tails Doll e resolveram testar a maldição que o jogo teoricamente possuía. Então, gente, se vocês quiserem mais vídeos sobre o Tails Doll, tipo o final do resumo dele, eu acho que vai ter 3 partes se brincar, né? Então, é só esse vídeo. Deixe o like, compartilhe. Vejam aí se vocês gostaram do vídeo. E falou!